Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim falar como eu consegui gostar de musculação, mesmo sendo uma pessoa que a vida inteira foi sedentária. E eu vou trazer esse exemplo da musculação porque é algo que eu vivi, mas você tenta trazer esse aprendizado e encaixar em qualquer área da sua vida. Bom, se eu pegar lá desde a infância, eu fazia muita aula de educação física, não gostava. Sempre fui aquela pessoa de gostar, sabe? Meio que enraiza no canto, né? Onde estou, fico acomodada. Se eu tô sentada, dá uma preguiça de ficar levantando, dá uma preguiça de me movimentar, me mexer. Nunca fui aquela pessoa cheia de energia elétrica. Isso a minha vida inteira. Então, como foi que eu aprendi a gostar de fazer musculação sendo sedentária a vida inteira? Mais de 30 anos de sedentarismo e hoje eu gosto, adoro, estou apaixonada. Como eu saí desse ponto de ser totalmente sedentária para alguém que ama, para alguém que tem prazer, tá? E com isso eu quero te mostrar que mesma coisa que é difícil, mas que você sabe que é necessário, você pode aprender a gostar. Primeira coisa que é muito importante, se você está sempre começando e desistindo, no meu caso era musculação, atividade física. No seu caso pode ser qualquer outra coisa. Se você está sempre começando e desistindo, você nunca concretiza esse gostar. Isso não se concretiza, isso não vai para frente. Porque você está sempre recomeçando. Porque a fase mais difícil é o começo. E se você desiste, você volta, tem que recomeçar e tudo de novo. Desiste, volta de novo. Então, uma das coisas que me ajudou a chegar nesse ponto que eu estou hoje de gostar foi não desistir. Olha, e como eu disse, foram 30 anos, mais de 30 anos sendo sedentária. 30 anos que eu falo assim, ó, desde quando eu nasci, né? Até os 30 anos eu fui sedentária. Até um pouco mais de 30 anos. Eu sempre fui sedentária, não gostava de nada. Então, a primeira coisa foi não desistir, continuar. Mesmo sendo difícil, porque os primeiros dias você vai com raiva, você vai com preguiça, você não gosta. No meu caso, eu ia com raiva, eu ia com preguiça. Tinha dia que eu não queria ir. A minha mente falava, fica aqui. Meu corpo falava, fica. Meu corpo falava, não vamos pra lá hoje não. Por causa que tem dores, tem um processo aí pra gente passar quando a gente fala de musculação. Tem uns obstáculos, né? E assim como se for pra outra coisa aí pra sua vida, com certeza vai ter obstáculos. Mas assim, a vontade era de não ir. Mas eu tava ali. Falei assim, não, eu vou. Na minha cabeça eu pensava, eu vou e faço o que eu conseguir. Hoje eu tô com preguiça, vou fazer pela metade, mas pelo menos eu vou. Porque na minha cabeça eu pensava, se eu deixar esse pensamento negativo fazer com que eu não vá, eu vou desistir. Então eu ia. Aí às vezes, se tinha lá 10 exercícios, eu fazia 5. Aí, se tinha lá um aparelho que eu pegava, vamos supor, um exemplo, 10 quilos, aí eu tava com preguiça, eu pegava 5. Mas eu ia. Aí se eu tinha que fazer 30 minutos de aeróbico, né, que é bicicleta, esteira, elíptico, aí eu tava com preguiça, eu fazia 15, eu fazia 10, mas eu ia. Tinha dias que eu ia lá, fazia 5 minutos de aeróbico, fazia 30 minutos de musculação, porque já desde o começo eu vi que eu já gostava da musculação, desde quando eu comecei, mesmo tendo a preguiça, mesmo tendo as dores e não tendo vontade, mas quando eu chegava lá eu via que eu já gostava, tá? Tinha parte que sabotava para não ir, para não ter preguiça, mas eu chegava lá e via que eu gostava. Então, às vezes eu fazia 30 minutos de musculação e até 5 minutos de aeróbico. Mas para que isso? Muitos vão dizer, nossa, isso aí não serve de nada. Mas serve. É a constância, é se manter firme, disciplinar. É disciplina, disciplinado. Estava disciplinada naquele propósito. E assim foi. Dia após dia. Semana após semana. Passou um ano. Eu gostava?
Não, não gostava. Como eu falei, foi mais de 30 anos sendo sedentária. Então eu não gostava. Tinha uma coisa também que acontecia muito comigo. Esse vídeo eu tô gravando aqui bem natural, contando a minha história pra você. Então eu espero que você goste e já se inscreva no canal para mais conteúdos de transformação, de desenvolvimento pessoal, de mudança de vida, tá? Então já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Isso porque também eu repetia sempre pra mim. Eu não gosto de academia, academia não é pra mim. Eu gosto de fazer caminhada. Na minha cabeça, eu já tinha colocado essa crença, sabe? Eu gosto de fazer caminhada na natureza. Não, não gosto de academia, não gosto de musculação, não. Isso não é pra mim. Eu já tinha colocado essa crença. E essa crença tava bem enraizada em mim, né? Só que ali, passou um ano, eu ainda não gostava, mas já era mais fácil ir. Já era mais fácil. Não tinha muita resistência da minha parte para ir, mesmo não gostando ainda, mesmo sendo um esforço. Era um esforço para poder ir. Mas assim, já tinha a resistência já tinha diminuído. Passou 2 anos, foi diminuindo e eu persistindo sempre naquela situação. Hoje eu tô com preguiça. Hoje eu não tava com vontade de ir. Eu não tô com preguiça. Na minha cabeça, eu vou conversando comigo. Eu sou desse tipo. Eu vou aqui conversando comigo com os meus pensamentos. E às vezes eu tava assim, nossa, eu tô falando pra vocês aquilo que eu falava comigo na minha cabeça. Eu tô com preguiça. Não queria ir hoje. Mas aí eu ia, como eu falei. Fazia 30 minutos de musculação. 5, 10, outro dia 15 minutos de aeróbico. E assim foi passando. Passou 2 anos. Foi começando olha só, foi começando a nascer, assim, olha, um gosto. Foi começando a nascer um gosto pela musculação. Foi começando a nascer um gosto pela atividade física, tá? 2 anos, tá? 2 anos. Então, já pra você saber, 3 meses, 1 mês, não é suficiente pra você mudar a sua mentalidade e aprender a gostar de algo que talvez foi uma vida inteira que você não gostava. Talvez foi a vida inteira. Você passou a vida inteira sem gostar de fazer alguma coisa, ou sem fazer determinada coisa, e agora você quer essa mudança. Mas você tem que saber que vai exigir um tempo para isso acontecer, para você internalizar isso. E aí, voltando, passou 2 anos, já estava melhor, mas ainda bate a preguiça, ainda bate a vontade de desistir. Muitos dias eu levantei, eu sempre fui cedo, porque se eu não ia cedo, à tarde eu não ia. Depois do almoço, meu corpo fala assim, não dá. Pra se esforçar tanto? Não. Aí, passou 2 anos, eu tô ainda assim, já tá melhorando, já tá vindo uma vontadezinha, mas ainda tinha uma preguiça muito forte. A preguiça ainda era muito, muito forte. Passou 3 anos, chegou nos 3 anos, agora sim. Aí as coisas começaram a mudar. Aí eu comecei a sentir prazer. Só que, enquanto isso também, meu processo, né? Eu nunca fui muito regrada, assim. Eu ia, como eu falei, até hoje, até eu falo, tem hora que eu ainda não treino sério. Eu treino pela saúde, pela necessidade, tá? Não, assim, pela estética em si, tá? Eu gosto, mas assim, sem me preocupar. Sem me preocupar pela saúde, sem me preocupar com a aparência em si, tá? Eu tenho buscado melhorar? Tenho. Mas assim, ainda não tenho aquela disposição de abrir mão 100% de algumas coisas para ter uma estética perfeita. Dá pra você perceber. Então, 3 anos. Chegou. Eu estou gostando, tá? Aí já comecei a gostar, já comecei a me interessar, saber mais dos exercícios, execução, como melhorar a técnica, como melhorar isso, como melhorar aquilo. Buscar mais conhecimento. Porque quando você começa a gostar, é aí que a coisa começa a fluir. Por quê? Porque ao invés de eu ficar reclamando, ao invés de eu ficar com preguiça de fazer, eu já comecei a buscar estudar, buscar entender o tipo de exercício, o resultado, para que serve. Aí já busquei e me aprofundar nesse conhecimento. 4 anos, agora. 4 anos. Esse ano tem 4 anos que eu comecei, tá? Hoje, eu já saí daquela pessoa que foi a vida inteira sedentária para alguém que gosta, que vai por prazer, tá? Eu vou por prazer. Não pela estética, por prazer mesmo. Sabe assim, a satisfação de uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse chegar a esse ponto, tá? Como eu disse, eu saí de uma pessoa que foi a vida inteira sedentária para hoje uma pessoa que ama. Eu amo. Aí eu gosto de pegar peso, eu gosto de todo dia
minha preocupação quando eu penso, ficar doente e não poder ir. Mas é um gostar, não é um vício, sabe por quê? Porque assim, se não der pra mim, tudo bem. Sábado e domingo eu não vou também, só vou 5 dias na semana. Mas assim, já tenho prazer, tá? Então eu saí de alguém que falava que não gostava, falava que não, aquele ambiente não era pra mim, que colocava todo tipo de obstáculo pra alguém que hoje gosta, que sente prazer, que levanta cedo com disposição e vai e faz. Hoje eu já tô fazendo agora 30, 40 minutos de aeróbico, ainda musculação. Então hoje eu já tenho prazer. Aí eu busco entender mais a técnica, observar se eu tô fazendo direitinho. Antes não, antes era aquele negócio. Tem a fichinha, vou cumprir o que tá aqui de qualquer jeito, tá bom. No começo é assim. No começo vai ser assim, como eu falei. Aí faz 5 minutos, faz o que dá, faz pela metade. Eu tô cansada, eu tô com dor. Mas se você persiste, a persistência é que vai te levar ao ponto de não gosto, não quero, para o ponto de agora eu gosto. Agora eu vejo importância. Agora eu vejo necessidade. E uma coisa que também foi muito importante para chegar nesse processo foi parar de repetir que aquilo não era ambiente para mim. Eu comecei a me perguntar, tá, ali, uma academia é um ambiente muito grande, tem muitos aparelhos, tem muitos exercícios. Sempre vai ter aquela coisa que você não gosta. No começo você acha que não gosta de tudo que tá ali, né? Meu caso, eu achava que eu não gostava de nada. Não, eu não gosto nada daqui. Era esse meu pensamento. Aí depois eu fui começando a me perguntar, já que eu sabia que eu tinha que estar lá, que eu tinha que continuar, que eu não podia desistir, já que eu sabia da importância de estar ali. Eu comecei a me perguntar, ok, daqui, o que eu mais gosto? O que eu mais gosto? Isso foi a cereja do bolo, tá? O ingrediente secreto para me ajudar a sair de quem não gostava, de quem era sedentário, para quem gosta. O ambiente lá em si, todo lá. De qual exercício que eu mais gosto? Ok, eu gosto desse. Então, eu já ia no foco de fazer aquele. Eu gosto desse exercício, então eu já me dedicava um pouquinho mais a esse, já me esforçava um pouquinho mais nesse, mesmo que nos outros eu deixasse a desejar, porque quem tá começando não quer fazer nada, né? Se a gente pudesse ficar em casa deitada, era tudo que a gente queria, o sonho de consumo, mas não dá. Então eu ia e focava naquele que eu gosto, eu gosto desse. Então vou fazer esse, me esforço um pouquinho mais nesse, mesmo que nos outros eu faça mais ou menos, e assim foi indo. Aeróbico, né? Fazia no começo, eu não tinha muito conhecimento. Por quê? Eu estava sendo apresentada àquele mundo estava sendo apresentado a mim, então não tinha conhecimento. Hoje eu já sei. Eu gosto de fazer bicicleta. Se for para mim passar muito tempo fazendo bicicleta, eu faço. Se for para mim fazer outros, eu já faço, mas não é aquilo que eu gosto. Então, o conhecer, o se envolver, tá? Fui me envolvendo. Então, isso é essencial. Você precisa se envolver com aquilo que você quer conquistar. Você precisa se envolver para as coisas mudar. Envolvimento. Fui me envolvendo. Quanto mais eu fui me envolvendo com aquele ambiente, conhecendo o que eu gosto, o que meu corpo gosta mais de fazer. Isso aqui para mim é mais fácil, é mais gostoso, então eu vou fazer mais isso. Isso aqui é mais desafiante. No começo, esse que é mais desafiante, eu fazia, mas fazia minha boca. Hoje já inverteu. Isso que é mais desafiante, meus olhos brilham. Eu vou fazer. Eu vou me desafiar. Eu quero fazer aquilo ali. Eu quero melhorar naquilo ali. Então, as coisas vão mudando. Mas precisou ter esse compromisso. Precisou ter esse envolvimento, tá? A palavra-chave. Se envolver naquilo que você quer. Estar ali 100%. Eu fui indo. Aos poucos, tá? Não é de uma vez. E é assim que eu saí de alguém totalmente sedentária para alguém que ama fazer musculação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, trazendo essa história de vida minha, tá? Um beijo pra você, já se inscreve nesse canal, tá? Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.